Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal do YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar As Ordens Profissionais, no quadro da Administração Pública, principais implicações das alterações legislativas. Este webinar tem como objetivo debater o enquadramento dos novos estatutos das ordens profissionais à luz das recentes alterações legislativas. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa. Será assegurada por Diogo Rodrigues, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com um orador de renome, o professor António Mendonça, presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Infelizmente, o professor Vital Moreira, por força de ordem maior, não pode estar presente connosco. De qualquer forma, teremos um debate certamente bastante interessante e profícuo. O debate será moderado pela jornalista Soraya Ramos, da RTP. Agradecemos ao orador e à jornalista Soraya Ramos por terem aceito o nosso convite do INA para este webinar. Informamos ainda que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível no ecrã em baixo e indicada por Q e A, do inglês Questions and Answers. Após o término do webinar, será enviada em breve uma declaração de presença aos participantes com presença efetiva. Antes de darmos início ao debate, passo a palavra à Presidente do Conselho Diretivo do INA, Luísa Neto. Muito obrigada e boa sessão. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença de quem está e também pedir desculpa por este atraso naquilo que foi o início do nosso webinar, que se deveu a circunstâncias, enfim, de força maior e que levaram também à impossibilidade de presença do Sr. Professor Vital Moreira. De qualquer forma, o tema será, de certo, tão rico que provavelmente poderemos desde já entender que merecerá uma nova oportunidade. Queria explicar em que termos é que aparece este tema no quadro da missão do INA, o INA que tem uma missão renovada desde há 2 anos no âmbito da capacitação dos trabalhadores em funções públicas e da mobilização do conhecimento para a administração e da administração do conhecimento, lembrando aqui, por um lado, que as ordens profissionais, que as associações públicas profissionais são ainda uma forma de administração autónoma e, portanto, nesse sentido, cumprem também um exercício delegado de funções do Estado, e é nessa perspectiva que tem entendido o INA ao longo destes últimos 2 anos a importância de manter ativo um radar sobre as questões que implicam sobre todas as formas e todas as modalidades de administração, também a da administração autónoma e também a das associações públicas profissionais, ainda que não seja muito evidente para a maior parte da opinião pública, precisamente esse nexo entre aquilo que são as associações públicas profissionais e esta perspectiva de confiança que o Estado de Direito Democrático apresenta em relação a cada uma delas. E, portanto, é neste sentido de antecipação também prospectiva em relação aos grandes temas que vão tendo impacto na administração, que entendemos que fazia todo o sentido falarmos das alterações legislativas aqui neste quadro dos Estatutos das Ordens Profissionais. Quero agradecer muito a presença do Sr. Professor António Mendonça, na qualidade de bastonário da Ordem dos Economistas, mas fundamentalmente aqui de Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Agradecer também muito a presença e a possibilidade aqui de participação da Soraya Ramos connosco para efeitos de moderação, e agradecer também, e não é apenas em termos simbólicos que o faço, a presença do Diogo Rodrigues, que tem esta possibilidade de nos fazer chegar mais longe através da língua gestual portuguesa. Que seja uma boa ocasião de discussão,
Ficam as desculpas do professor Vital Moreira pela situação ocorrida e a promessa de que voltaremos provavelmente ao tema. Muito obrigada. Vamos a isto, então. Há dificuldade, de facto, aqui em moderar um debate quando um convidado é apenas um, mas, e há aqui um mas muito importante, estão todos online e estão todos convidados a participar, por isso conto, na verdade, com todos através do botãozinho de perguntas e respostas. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite do INA e também à Presidente do Conselho Diretivo, Luísa Neto, e às quase 1.500 pessoas que se inscreveram. É muito bom ver-vos online e é uma enorme responsabilidade estar aqui convosco. Sempre que há um convite do Instituto Nacional de Administração, sinto-me muito privilegiada porque sei que a fasquia está muito elevada e que vou aprender muito convosco. Portanto, estou a contar convosco e, acima de tudo, com o nosso convidado, o professor Dr. António Mendonça. É difícil resumir o seu currículo rapidamente. Vou tentar. Há uma ligação muito grande desde sempre àquilo que representa no país. Agora presidente do CNOP, do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, naturalmente bastonário da Ordem dos Economistas, e é por isso que também está no CNOP. Professor catedrático do ISEC, foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações durante quase 2 anos, várias missões no ensino, na formação, em vários países da Europa, da América Latina, de África. Professor Dr. António Mendonça, temos tantas perguntas para si hoje e estou a pôr no plural porque acredito que as pessoas vão também aproveitar esta oportunidade única de aqui estar. Muito obrigada por ter aceito o convite do INA. É um gosto estar consigo esta tarde. Gostava de lhe perguntar, há aqui uma ideia, claro, que é o mote que nos traz aqui hoje, as ordens profissionais no quadro da administração pública, e falar disto convosco, que são da administração pública, que trabalham todos os dias na administração pública, por todos, na verdade, pelo país, tem ainda mais importância e sabem bem o que é que isto significa. Por isso eu queria tentar perceber se, na sua opinião, todas as profissões que estão ligadas à administração pública deviam, de facto, ser reguladas através de uma ordem. É um tema já antigo, na verdade. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Acho que é um privilégio estar aqui, pelo menos potencialmente, a conviver, a participar com 4.500 pessoas que se inscreveram neste webinar, não sei, estão todas presentes, de qualquer forma, muita gente. É uma responsabilidade acrescida, na medida em que o meu parceiro de discussão não está, e, portanto, naturalmente, que as coisas todas ficam concentradas em mim. Eu espero corresponder às expectativas, estar à altura. E quero começar por agradecer em primeiro lugar o convite que me foi dirigido pelo INA, enfim, saudar a Sra. Presidente Luísa Neto enfim, na sua qualidade de Presidente e também pelo convite, e naturalmente à nossa moderadora, a doutora Soraya Ramos, também quero endereçar uma saudação muito particular e também dizer que é um prazer e é uma honra, enfim, participar neste debate e, portanto, ter a sua moderação, mais uma vez, que eu espero poder corresponder às expectativas. A questão que me coloca de início, vamos lá ver, é uma questão simples, é uma questão simultaneamente complicada de responder. Porquê? Porque as ordens, em primeiro lugar, a ideia de que as ordens são todas iguais, não são. As ordens são muito diferentes na sua história, na sua origem, no seu desenvolvimento, nas suas características, também nas características das profissões de que são representantes. São muito diferentes do ponto de vista qualitativo, são muito diferentes do ponto de vista quantitativo também. Há ordens que têm dezenas de milhares de membros, há ordens que têm centenas, não é? Portanto, há uma heterogeneidade muito grande. Mas todas elas têm uma coisa em comum. São instituições que emanam da sociedade civil, são instituições que agrupam pessoas altamente qualificadas e são instituições que têm competências delegadas, aliás, consagradas constitucionalmente, no sentido que o Estado delega especiais competências no sentido de procurarem regular as regras da profissão, do exercício da profissão. Portanto, digamos que estamos em presença de uma realidade que é heterogénea, mas que tem uma característica comum, que é o facto de emanarem da sociedade civil
e terem uma preocupação de serviço público. Acho que é importante garantir isso. Esta preocupação de serviço público, que é algo que emana todas as ordens, que é transversal às todas as ordens, é importante chamar a atenção para esse aspecto. Aliás, eu quero dizer, enfim, como sabem, estamos a viver um processo de alteração dos estatutos, enfim, está em curso, da Assembleia da República, um processo de alteração do papel dos estatutos das ordens profissionais, portanto, iniciado há cerca de um ano, que já foi objeto de aprovação na generalidade da Assembleia e que agora está a correr a aprovação na especialidade. E é muito interessante, enfim, de ver que inicialmente até no projeto de alteração que estava na Assembleia da República havia a preocupação de alterar as atribuições das ordens. Atualmente, de acordo com aquilo que foi a aprovação da Lei de Enquadramento de 2013 e depois o Estatuto das Ordens de 2015, em termos das atribuições das ordens, a primeira atribuição é a defesa da qualidade dos serviços que são prestados aos utilizadores finais. Portanto, no fundo, o que é que as ordens se preocupam fundamentalmente? É garantir que o serviço que é prestado pelos seus profissionais é um serviço de qualidade, e isto é importante para os utilizadores finais, mas para o próprio país, e só em segundo lugar é que aparece a ideia da defesa dos interesses dos seus membros. Não é? E, curiosamente, o projeto, enfim, de alteração do enquadramento que estava para ser discutido na Assembleia da República invertia e punha em primeiro lugar a defesa dos interesses dos membros e em segundo lugar, então, a preocupação com o interesse público. Reparem, havia uma inversão daquilo que já era consagrado, daquilo que era a prática das ordens, a preocupação fundamental com o interesse público, e uma das primeiras intervenções que eu tive na qualidade de Presidente do CNOF da Assembleia foi chamar a atenção para os deputados, para a Comissão Parlamentar, que estava encarregada precisamente de fazer, digamos, de discutir e de fazer estas alterações, dizer que não fazia sentido regredir, que era transformar as ordens em instituições de caráter corporativo, quando elas já há muito tinham perdido essas características, não é? Aliás, mas perderam de facto, desculpe interromper, perderam de facto, porque às vezes há um bocadinho essa ideia, que pode ser mais corporativo, que poderá ser até um pouco mais fechado. Perderam de facto, na sua opinião? Não, as ordens hoje em dia, sabe, não quer dizer que na sua origem, inicialmente, as ordens não tivessem esse pendor mais corporativo, não é? Aliás, enfim, perde na história a origem das ordens profissionais, não é? Todos lembramos da Idade Média, das organizações profissionais, etc. Enfim, houve um processo imenso de desenvolvimento que acompanhou o próprio desenvolvimento da sociedade. Mas as ordens já não têm hoje esse caráter, pelo contrário, as ordens querem ser atores, querem ser intervenientes no sentido da modificação da sociedade, da transformação, do desenvolvimento da sociedade. E é por isso que eu, enfim, se me permite retomar aquilo que eu estava a dizer, repare que o projeto que estava em discussão na Assembleia voltava atrás, relativamente àquilo que já era uma constatação, que era pôr em primeiro lugar a defesa dos interesses dos membros. E eu tive a oportunidade, foi uma das minhas primeiras intervenções na Assembleia, enquanto Presidente do CNOF, mas qual é o sentido de estar a voltar atrás, quando já está na lei, que a atribuição fundamental das ordens é a defesa da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais. E eu lembro-me da altura enfim, dos responsáveis, dos Estados, que disseram, não, de facto é verdade, olha, isso é uma das coisas que nós aceitamos e vamos imediatamente alterar. E de facto é verdade. Houve um progresso significativo relativamente ao projeto inicial e àquele que acabou por ser votado na Assembleia, de facto reconhecer e de manter aquilo que eram as atribuições das ordens. Mas isto não era ingênuo, porque era para transformar as ordens em instrumentos, em instituições de natureza corporativa, para depois justificar as alterações que estavam a ser introduzidas, designadamente, enfim, a introdução, e como acabou de ter, enfim, acho que tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, teremos a oportunidade de discutir isso, mas o conjunto de alterações que foram a seguir introduzidas era precisamente para combater essa natureza corporativa das ordens. Mas, ou seja, a legislação ficou coxa, não é? Porque a legislação justificava se mantivessem aquelas atribuições iniciais, mas como aquelas atribuições iniciais caíram e manteve-se aquilo que já existia e que já estava consagrado na lei, ficou coxo tudo, ficou muito coxo.
E a legislação, no meu entender, já passou, já foi aprovada na Assembleia, mas está coxa, e grande parte das alterações que foram introduzidas estão coxas precisamente devido a este pecado original, que era querer que as ordens fossem uma coisa que ela já não é. Portanto, eu acho Perdeu-se que aqui alguma oportunidade, Dr. António Mendonça, de se fazer uma coisa bem feita, havia, porque repare, havia, e era mas importante, perdeu-se essa oportunidade. todas as ordens se queixavam, no fundo, da necessidade de fazer uma adaptação dos estatutos à evolução da realidade. Todas as ordens queriam fazer isso. Aliás, a legislação era extremamente rígida. Para ter uma ideia, qualquer alteração que se quisesse fazer aos estatutos tinha que ser objeto de aprovação na Assembleia da República, não é? E, portanto, uma das reivindicações das ordens era flexibilizar esta alteração estatutária de forma a podermos ir adaptando o funcionamento, as características da organização das ordens à própria evolução da realidade. A realidade muda, as especialidades, hoje em dia a formação do engenheiro, ou do economista, ou do médico não é a mesma que era há 50 anos atrás, e tudo isso tem que ser objeto de adaptação em função da evolução da sociedade. Por exemplo, as zonas de fronteira hoje são imensas, não é? Há cursos até misturam economia com a engenharia, a economia com a saúde pública, a engenharia, enfim, com a arquitetura, enfim. As zonas de fronteira são imensas e, naturalmente, que as ordens têm que se adaptar a essas alterações. E É um repara outra exercício coisa. também, acredito que será difícil. Queria espreitar o nosso chat, porque estão a chover perguntas, e ainda bem por isso, também para facilitar o meu trabalho. Pode ser? Podemos ir lá Pode, à espreitar? vontade. Enfim, eu terei a Para oportunidade também de tomar dar... o meu É isso raciocínio. mesmo. É isso mesmo. Há aqui uma pergunta da Ana Siraj Coimbra, ela é técnica superior na administração pública. Uma pergunta que pode ser um bocadinho focada, mas acredito que se conseguir ajudar a Ana a perceber melhor, com certeza será muito profícuo. Ela diz: no Estatuto da Ordem dos Advogados, a consulta jurídica constituía um ato próprio do advogado. Com a abertura a outros profissionais, que não apenas os advogados, poderão os técnicos superiores com formação em direito efetuar consulta jurídica ao abrigo da acumulação de funções nos termos da lei? Não sei se saberá responder a isto que é específico, doutor. Não, eu tenho que ter algum cuidado, porque eu, de facto, isso é uma pergunta que devia ser dirigida à bastonária, não é? De facto, eu posso responder em termos gerais. Não queria, até porque o processo ainda está em curso, em termos da discussão na especialidade da Assembleia, e eu não quero emitir aqui uma opinião. Para, eu sou presidente do PNOP. Posso falar da Ordem dos Economistas enquanto bastonário aos economistas. Agora, no âmbito do PNOP, nós respeitamos as particularidades de cada uma das ordens e, portanto, há aspectos que têm a ver com as ordens, com a opinião que as ordens têm, com a relação que as ordens estabelecem com a própria Comissão Parlamentar, o grupo de trabalho, etc., que está a discutir isso. Não é? E, portanto, eu não quero, enfim, correr o risco Portanto, se calhar aconselhamos a ignorância. Ana a remeter esta pergunta Agora, vamos lá ver. Há, de facto, um problema que é importante e que as ordens garantem, que é a qualidade do serviço prestado aos utilizadores finais. E, portanto, o que nós temos que garantir nisso tudo é que, de facto, com as alterações, nós continuamos a garantir, não há qualquer venda de carro por lebre, não é? E, portanto, que as pessoas continuam a ter as competências necessárias para o exercício dessas atividades. Ou seja, como um cidadão normal que recorra, quando tiver que recorrer a uma pessoa, essa pessoa tenha as qualidades, as competências que lhe permitem, efetivamente, atender àquilo que é a solicitação da pessoa, não é? Claro. E, portanto, tem garantia. Recomendamos, se calhar, aqui à Ana que remeta esta pergunta à própria Ordem dos Advogados. À própria Ordem dos Advogados, para saber. Agora, é um facto que, de facto, há uma preocupação em facilitar isso, não é? E, no fundo, qualquer pessoa, aliás, não é só na Ordem dos Advogados, é de uma tendência geral a não definir, há aqui uma grande discussão, que é em torno dos atos reservados ou dos atos próprios, que é uma discussão, de facto, complexa, não é? Que não é fácil, digamos, ter opiniões definidas precisamente devido àquilo que eu estava há pouco a dizer, porque a sociedade vai evoluindo e nós temos que nos adaptar à sociedade. Agora, a preocupação fundamental é garantir que a pessoa tenha qualidade. E ninguém quer ser operada por um médico que não haja garantia que tem essas condições para o fazer, não é? Eu estou a falar dos médicos, que é coisa que normalmente as pessoas são mais sensíveis, não é? Ninguém quer ser operado, ter um cirurgião que diz, eu sou cirurgião porque falava com cirurgiões, não é? Não pode ser, não é? E, portanto, isto é verdade na medicina, mas nas outras profissões é exatamente a mesma coisa, seja advogado, seja psicólogo, seja economista, as pessoas têm que ter formação. E cá está, a tónica que nós queremos dar
é que as pessoas têm que ter formações adequadas para o exercício dessas competências profissionais, porque é o país que ganha com isso, não é? Não é ter, repara, isto não é nenhuma ideia corporativa, é uma ideia de garantir a qualidade e, portanto, também reconhecer que uma coisa é exercer as competências profissionais pelas pessoas que têm competência de que adquiriram formação específica ou exercer essas atividades profissionais por pessoas que, de facto, não têm competência absolutamente nenhumas para o fazer. E isso, infelizmente, acontece, não é? E, portanto, Falando nós em temos que várias estar áreas, e desculpe que vou interrompendo para tentarmos aqui Esteja à também vontade. ir olhando para as perguntas das pessoas. Falando em várias áreas, há aqui uma senhora secretária no Compete 2030, chama-se Sandra Gonçalves, que pergunta, não é bem uma pergunta, mas ela gostaria de saber sobre a carreira de secretariado. Diz que está um pouco estagnada na administração pública e por isso está curiosa em relação a isso. Deveria, e penso que é neste sentido este comentário, deveria, na sua opinião, também haver uma ordem que abrangesse esta carreira especificamente? Não tenho opinião sobre isso. Não tenho opinião sobre isso. Enfim, pode haver várias instituições de natureza profissional, não necessariamente ordens, não é? Depende de funções específicas, depende da formação da pessoa, depende de qual é o tipo de secretariado que exerce, etc. Também as diferenças são substanciais, não é? Portanto, Pois. não sei à partida, não quero tomar posição sobre isso, porque normalmente quando se cria uma ordem, pelo menos historicamente em esses processos, há muita gente interessada, quer dizer, que corresponde a uma efetiva necessidade, no sentido de largas centenas, largos milhares de pessoas que se identificam com um determinado objetivo, não é? Não sei se é esse o caso do secretariado. Enfim, há ordens, há sindicatos, etc. Portanto, à partida, enfim, não sei, não tenho opinião, nem quero ter opinião sobre isso. Não quero dizer nem que sim, nem Há que aqui uma não. outra questão, e desculpe, estou a aproveitar aqui que as pessoas estão muito ativas e agradeço-lhes por isso. Há aqui uma outra questão que também não sei se saberá responder, mas que o Miguel Santos gostava muito de ter a sua opinião. Diz que há organismos da administração pública que estão a exigir aos trabalhadores que entram na administração pública, devido ao regime de exclusividade, ao não exercício de atividades privadas. Ele diz que isto está correto, mas que há organismos como a Autoridade Tributária que estão a exigir aos novos trabalhadores a suspensão de membros de ordens de advogados, de economistas, contabilistas, e ele pergunta se isto será legal e se não estão de alguma forma a inibir os trabalhadores dos seus direitos, porque na opinião do Miguel Santos, ele diz que podem ser trabalhadores da Autoridade Tributária e membros de ordens, desde que não exerçam outras atividades. Mas ele gostava de saber a sua opinião. Não, quer dizer, eu julgo que à partida, enfim, não conheço o caso concreto, mas acho que é profundamente ilegal e até antiético. Acho que as pessoas têm o direito de pertencer àquilo que entendem, não é? Desde que respeitem a lei. E efetivamente há limitações ao exercício de certas atividades dos órgãos dirigentes das ordens por pessoas que têm lugares de chefia, de direção, particularmente a administração pública. Efetivamente há restrições, se calhar até demasiado, não é? Não vejo que haja incompatibilidade entre uma pessoa ser dirigente e ser dirigente de uma ordem, não é? Mas não há, que eu saiba, incompatibilidade entre ser membro da ordem e participar em qualquer coisa da administração pública, não é? Porque senão, se me permite, seria quase, as exercício... ordens seriam só para a privada, não é? Também é Sim, mas importante ter lá alguém público. podem ser perfeitamente. Há limitações, enfim, ao exercício de cargos de direção. Isso há. Mas não impede de serem membros da ordem. Aliás, nós temos muita gente, aliás, a ordem dos economistas, estou a falar da ordem dos economistas, que é aquela que conheço mais em detalhe, mas temos muita gente que está na administração pública, está em instituições públicas, desde o Banco de Portugal, departamentos de Estado, empresas privadas. Enfim, embora haja restrições estatutárias ao exercício de cargos dirigentes, não é? Sobretudo quando a pessoa tem compreensão, enfim, para não haver qualquer tentação de favoritismo, num sentido ou no outro, enfim, compreende-se isso perfeitamente. Agora, impedir de ser da ordem, eu penso que isso é mesmo mesmo ilegal, não é? Porque é um direito que as pessoas têm de pertencer a uma organização profissional, como uma organização sindical, etc. Mas não conheço a situação concreta, enfim, não sei o que é que está a falar, não é? Não sei se há alguma coisa muito em concreto, muito em particular, que poderia justificar uma coisa dessas, mas temo que não, não é?
Penso que exatamente o que estava a dizer é o que a lei acautela esses impedimentos, sendo que acredito que terá aqui esclarecido também o Miguel, que mandou esta mensagem, esta pergunta, com esses detalhes, falava também na Ordem dos Economistas, por isso pode correr aqui o risco de perder algumas pessoas se isto se verificar. Enfim, e se isso acontecer, também desde já quero manifestar, nos iremos opor e iremos trabalhar para que isso de facto não aconteça, que eu acho que é profundamente aberrante, não é? Puxando a brasa à minha sardinha, acredito que temos aqui notícia. Vamos lá ver. Há aqui uma outra senhora que tem uma ligação, a Isabel Figueiredo, eventual à Ordem dos Psicólogos, porque ela pergunta qual é a grande mudança nos estatutos para a Ordem dos Psicólogos e pergunta também qual é o montante, se souber, doutor, qual é o montante, de facto, monetariamente falando, que o Estado português dá às ordens profissionais. Em primeiro lugar, relativamente à mudança dos estatutos, eu remeto para a Ordem dos Psicólogos, e eles é que sabem e eles é que acompanham, isso é uma questão de cada uma das ordens e, portanto, eu não vou falar porque, enfim, não tenho nem competência nem autoridade para falar nesse assunto, não é? Portanto, é uma pergunta que deve ser dirigida à Ordem dos Psicólogos e, em particular, à bastonária correspondente, não é? Relativamente ao financiamento público, não há financiamento público absolutamente nenhum, não é? Portanto, o financiamento das ordens resulta, pura e simplesmente, das cotas e das atividades que são desenvolvidas pelas diferentes ordens, não é? Portanto, tanto quanto seja do meu conhecimento. Muito bem, ou seja, não há nenhum montante. Isto é uma ideia que se calhar as pessoas têm errada, não é? Que há um montante que é dado pelo Estado a determinadas ordens ou até por membro de cada ordem, por cada pessoa. Isso não existe, não é? Não. Portanto, que eu tenha conhecimento, não. Isso, na sua opinião, também é positivo do ponto de vista até da independência? Claro. Acho que é. Acho que as ordens devem viver, fundamentalmente, das atividades que desenvolvem e do interesse dos seus membros, não é? E naturalmente, enfim, não quer dizer que não possa haver parcerias, cooperação, determinados projetos concretos, mas, digamos, eu acho que essa é uma garantia de independência e de autonomia das ordens, não é? Que, aliás, é coerente com aquilo que nós exigimos também, que é o facto de sermos autónomos e devemos exercer as nossas atividades com toda a intenção e independência. Vamos olhar aqui para o chat uma vez mais. Há mesmo muitas perguntas e agradeço-vos por isso. Podem continuar a ajudar o meu trabalho, porque acho que é mesmo importante e uma oportunidade única de perguntarmos aqui ao professor, doutor, que tem tantas ligações à administração pública e acho que queria também aqui perceber se consegue aqui ajudar o José Fonseca. Ele diz que as ordens nos últimos anos tornaram-se uma espécie de sindicatos. Foi por estas razões que o governo de 2015 voltou a legislar sobre o assunto. É o que pergunta este senhor. Quer dizer, vamos Concorda? lá. Não concordo. As ordens não são sindicatos, as ordens são associações públicas profissionais que têm objetivos de autorregulação e, portanto, de garantia do exercício das atividades profissionais com competência, com qualidade e com ética. Essa é a preocupação fundamental. Mas, naturalmente, que as ordens estão atentas ao exercício da profissão. E, naturalmente, que as condições económicas em que as atividades profissionais são exercidas têm influência na qualidade, como é óbvio, não é? E, portanto, nós, naturalmente, as diferentes ordens, cada uma com nuances diferentes, está atenta às características económicas das classes profissionais de que são representantes, mas não tem características, não são instituições de características sindicais. Há sindicatos diversos que exercem essas atividades. Portanto, as ordens procuram e não devem intervir nessa matéria, embora se preocupem com as condições de exercício das atividades profissionais. Por exemplo, vou-lhe dar, nós neste momento, e eu acho que isso é uma questão transversal a todas as ordens, estamos preocupados com os jovens licenciados, com jovens que terminam os seus cursos, não importa qual é a natureza desses cursos, mas que têm dificuldade em encontrar ocupações compatíveis com a formação
que adquiriram e muitas vezes são obrigados a ir para o estrangeiro e exercer essas atividades profissionais. Isto varia de profissão para profissão, mas é algo que está a acontecer de uma forma generalizada. Nós hoje podemos dizer, até é bom que vão para fora, que se internacionalizam. É verdade, a internacionalização, a experiência do estrangeiro é sempre positiva. Mas temos que ter presente que as pessoas não devem ser forçadas a fazer isto, não é? Deve haver aqui um equilíbrio entre ter uma experiência ou ser forçado a ir para o estrangeiro, muitas vezes não conseguem obter um emprego compatível com a formação que adquiriram. E não só E se isso, assim for, devem se inscrever nas ordens também cá, ou não faz mesmo sentido? não, quer dizer, eles devem se inscrever nas ordens onde quiserem. Podem ser cá, nós temos, por exemplo, na Ordem de Economistas, e julgo que isso acontece em mais ordens, pessoas que estão no estrangeiro e continuam a estar inscritas na ordem. Mas eu também acredito que se as pessoas vão exercer atividade profissional, sobretudo de uma forma duradoura, não é? Possam inscrever nas associações profissionais nos países onde estão a exercer as atividades. Enfim, não me custa nada a aceitar que seja correto e produtivo, enfim. Aliás, nós temos também, todas as ordens, e nós em particular, colaboração, cooperação com as instituições congêneres por esses países fora. E, portanto, também temos contactos, temos relações, discussões, e há também reciprocidade, por exemplo, na aceitação das qualificações, etc. Há diferentes situações, mais uma vez eu disse, isso depende de ordem para ordem, mas são situações normais, não é? Mas são situações normais. Portanto, mas o que eu estava a dizer é que também há uma tentação para dizer que as ordens são responsáveis pela dificuldade de acesso à profissão. Não é verdade. Nunca houve tantos licenciados, nunca houve tantas pessoas a quererem entrar para as ordens. Agora, a realidade é que nós estamos a atravessar uma situação do ponto de vista económico, do ponto de vista da nossa evolução em termos produtivos, que determina que haja uma grande dificuldade em absorver essa mão de obra cada vez mais qualificada que nós estamos a produzir, que está a produzir para o estrangeiro. E isso, a prazo, é dramático para o país, não é? Se isso se consolida, se isso se desenvolve, é dramático. Aliás, todos os dias nós estamos a ver e a discutir medidas que estão propostas no sentido de fixar os jovens. Enfim, na minha opinião, são medidas muito pontuais, muito superficiais, não vão ao cerne do problema, não é? Mas não deixam de ser positivas, tendo em conta a necessidade de fixar os jovens. E, portanto, mas isso não são as ordens que são responsáveis por isso, não é? As pessoas não vão para o estrangeiro porque as ordens as impedem de exercer a profissão cá dentro, não é? Vão porque não encontram efetivamente colocação. E, desse ponto de vista, as ordens alertam para a necessidade de haver, efetivamente, um enquadramento e uma capacidade de mobilizar, de atrair e de integrar os jovens cada vez mais qualificados que são produzidos, infelizmente, no país. Claro, tendo em conta que estamos naturalmente com um público muito ligado à administração pública, há aqui uma pergunta também da Cristina Betancourt que pergunta especificamente de que forma é que o senhor vê a admissão de técnicos superiores na administração pública sem exigência de inscrição na ordem respectiva. Vamos lá ver, as ordens são diferentes em termos da exigência da inscrição. Eu penso que na administração pública, se as ordens têm, digamos, competências delegadas, precisamente em termos da população, da profissão, etc., era importante para a administração pública dar um sinal para a sociedade e também, digamos, que exigir, vamos lá ver, ou pelo menos recomendar a inscrição numa ordem fundamental. Eu acho que isso era um sinal para a sociedade, não é? Agora, isso depende enfim, das situações de ordem para ordem. Mas digamos que em muitos domínios, eu estou-lhe a dar o exemplo em termos da economia, não é? Portanto, é natural que para assinar um projeto, não é? Um estudo de viabilidade económica, de análise de custo-benefício, etc., que seja alguém que tenha, digamos, um conhecimento e uma chancela de uma ordem, no sentido de que está reconhecido. Mas, fundamentalmente, vamos lá ver. Eu acho que aqui, e isto é preciso dizer, as ordens são diferentes, mas as ordens, no fundo, não fazem mais do que é, em primeiro lugar, não é a ordem que diz se um indivíduo é economista ou não é economista, são as escolas, a formação, não é? É que dão as escolas, hoje felizmente temos escolas altamente qualificadas, e há o reconhecimento dos cursos que têm, não é? O que a ordem faz é isso. O que a ordem depois faz é também o acompanhamento do curso profissional das pessoas ao longo da vida, não é? E garantir que as pessoas exercem a sua profissão com competência, com ética, etc.,
E o que as ordens fazem é acompanhar o enquadramento da pessoa no exercício das suas responsabilidades profissionais, não é? Mas não há nenhuma ordem que diga que o indivíduo, se tiver uma formação adequada, competência e experiência, não seja economista. Pelo contrário, quer tê-lo. Nós queremos ter as ordens todas, querem ter, e as ordens economistas em particular, quer ter as pessoas mais competentes, não é? Que é fundamental, porque a instituição, o agrupamento, isso também ajuda no próprio percurso profissional das pessoas, acompanha, ajuda, e digamos, em termos, o facto de existir uma associação faz também com que seja uma garantia para que essa competência se desenvolva, se afirme. E, sobretudo, queria chamar aqui a atenção para a questão ética, que é fundamental, não é? Que as ordens têm essa capacidade de avaliar em que medida é que a pessoa está ou não está a exercer as suas responsabilidades profissionais de acordo com valores, com princípios que têm a ver com a deontologia profissional, mas também, enfim, com o respeito pelo serviço público, etc., não é? E que ajudam a tirar dúvidas, não é? Muitas vezes. Desculpe, não entendi. E que ajudam a tirar dúvidas também do âmbito ético, muitas vezes. E a tirar dúvidas, não é? Hoje em dia temos uma grande internacionalização. Há pessoas que chegam dos 4 cantos do mundo, não é? E, portanto, há aqui também um mínimo. No fundo, nós substituímos em muitos domínios e fica mais barato para o Estado delegar nas ordens determinadas competências e são mais eficientes a exercer essas competências do que pôr de uma forma centralizada, não é? E garantir que, efetivamente, há pessoas competentes com a formação adequada que exercem as responsabilidades profissionais, sejam médicos, economistas, psicólogos, solicitadores, seja o que for, que há aqui as instituições, vamos lá ver, fazem parte da sociedade, não é? Fazem parte da sociedade. E o que é importante, e esse é o papel das ordens, é funcionarem como instituições que emanam diretamente da sociedade civil. Não são instituições artificiais, são instituições que resultam da dinâmica da própria sociedade, não é? Isso é muito importante. Não são criadas artificialmente. Certo. Queria também perguntar-lhe, são muitas as questões, não sei se vamos ter tempo para responder a todas, mas espero que sim. E queria também fazer-lhe aqui uma questão da Cristina Betancourt. Ela pergunta se... não, da Cristina já fizemos, peço desculpa. Perguntava-lhe aqui de outra pessoa que falava, inclusive, se na sua opinião havia aqui necessidade ou como veria a constituição de uma ordem para os professores. Cá está. São sempre aquelas perguntas que são difíceis de responder. Eu sou professor universitário, estou na Ordem de Economistas, exerço e pertenço simultaneamente ao Sindicato dos Professores. Não tenho necessidade, enfim, de uma ordem neste momento dos professores, não sinto, não é? Mas, digamos, não estou fechado à ideia, não, mas, aliás, há pessoas que pertencem a mais do que uma ordem. Não é? Nós temos pessoas que são membros da Ordem dos Economistas, que pertencem à Ordem dos Contabilistas. Pode ser desafiante do ponto de vista financeiro, não é? Pode ser desafiante. Pronto, quer dizer, é evidente, desse ponto de vista, enfim, existem sempre constrangimentos, pertencer a várias ordens, etc. Mas, enfim, à partida, agora, eu não senti necessidade, sendo professor há muitos anos, não senti necessidade de ter uma ordem dos professores, não é? Mas eu sou professor universitário, sinto-me como economista, para além de ensinar economia, também exerço várias vezes atividade como economista, dar um parecer aqui, fazer um relatório, um estudo para aqui ou para lá, não é? Faço isso também do ponto de vista, digamos, do exercício da atividade profissional, como investidor, etc. E, digamos, as organizações a que eu pertenço satisfazem-me plenamente, não é? Portanto, se perguntar a mim se eu sinto necessidade de uma ordem das pessoas, não sinto. Se as pessoas sentem, não sei, é uma questão que eu não discuti. Esta pergunta do Sr. Armindo Cancelinha também pode ter a ver com ele não escreve, mas pode ter a ver com todas as reivindicações que os professores neste momento têm e que têm tornado público. Poderia ser uma boa ideia pensar nisso neste momento ou, na verdade, para já, não, na sua opinião, de facto, não faz sentido? Quer dizer, não, uma boa ideia. As ideias, quer dizer, as ideias são boas ou más quando se vê no seu desenvolvimento, não é? Na concretização, portanto, não sei se há algo mobilizado. Eu acho que neste momento o problema dos professores é um problema dramático no país, não é?
a vários níveis. Enfim, pode sentir menos num nível ou no outro, mas de facto é uma classe pouco motivada, do ponto de vista das condições económicas não são propriamente atrativas, etc. E quando nós falamos da importância da educação, da formação, nós temos também que ter uma classe profissional que permita afirmar isso, não é? E que permita desenvolver isso. E eu acho que nós, neste momento, temos problemas sérios do ponto de vista da educação e, sobretudo, dos professores, da autoridade, que hoje em dia é uma profissão muito pouco atrativa. E eu acho que, para a profissão dos professores, nós devíamos ter a capacidade de atrair os melhores, as pessoas com vocação, né? Nestas matérias também é importante a vocação, mas vocação, os melhores, e poderem exercer as suas competências com todas as condições. E eu tenho sérias dúvidas que isso aconteça na atualidade. Se isso passa pela constituição de uma ordem dos professores, compete aos próprios professores discutirem, decidirem e depois seguir os passos normais, não é? Não basta nós termos vontade para criar uma ordem. É preciso que, de facto, haja depois a aceitação pela sociedade, pelos poderes políticos, pelas outras ordens e ver quais são as implicações disso, não é? Mas, digamos, enfim, não é uma questão que eu tenha refletido seriamente sobre o assunto para tomar uma posição num sentido ou noutro, não é? De qualquer forma, qualquer ideia, nós devemos estar abertos às ideias, devemos estar abertos à sua discussão. Uma última questão, e há mesmo muitas, inclusive de pessoas que foram seus antigos alunos e que falam aqui também na parte da economia, mas há aqui um senhor, e peço desculpa a todas as outras perguntas que não vamos conseguir responder em tempo útil, um senhor, José Luís Sincer, que diz que, considerando as ordens, considerando que as ordens passam a ter órgãos constituídos por outros profissionais que não os da profissão, que a ordem representa, em funções executivas ou de grande influência nos modelos de desenvolvimento profissional, não será perigoso, pergunta ele, ter não técnicos a decidir sobre o desenvolvimento técnico-profissional? Eu não sei se eu percebi bem a questão que é colocada. Colocava aí a ideia de que eram membros da ordem pessoas que não tinham as competências técnicas para ser membros da ordem, é isso? O que eu depreendo também é que nos órgãos constituídos por outros profissionais dentro da própria ordem, também há funções executivas ou de grande influência nos modelos de desenvolvimento profissional que são representadas por pessoas que não são da profissão. E este senhor pergunta se não é perigoso ter esses não técnicos da profissão a decidir sobre o desenvolvimento técnico-profissional. Vamos lá ver. Eu julgo que deve estar a referir agora aos novos órgãos que resultam das alterações legislativas, designadamente o novo Conselho de Supervisão. Penso que sim, a pergunta não é clara, mas penso que sim. Eu não tenho conhecimento, enfim, para ser membro de uma ordem tem que ter a formação e as qualificações adequadas, não é? O que é capaz de ter isso que agora nos conselhos, nos novos conselhos de supervisão, tem que ter uma maioria de membros externos à ordem. Mas tem uma salvaguarda. Eu quero dizer à partida que isso não me escandaliza. Agora estou a falar mais como bastonário da Ordem dos Economistas do que como presidente do CNOP, se me permitem pôr estes dois chapéus, agora ponho o chapéu de bastonário. Nós, aliás, inicialmente, até queríamos, independentemente das alterações legislativas, abrir e criar órgãos, era uma proposta que nós tínhamos a fazer, até do ponto de vista das alterações estatutárias, no sentido da integração de membros de organizações da sociedade civil. Por exemplo, representantes de instituições empresariais ou da administração pública, enfim, personalidades de relevo que não eram membros da ordem, mas que nos pudessem ajudar a refletir sobre a realidade económica e social do país. O que é que acabou por ficar na legislação? É um órgão de supervisão, tem grandes poderes e, enfim, pode efetivamente influenciar a própria atividade da ordem, que é o Conselho de Supervisão, que tem uma maioria de membros externos, não membros da ordem. Mas esses membros externos devem ser pessoas que têm origem nas instituições de formação, não é? Portanto, ou seja, no nosso caso,
não são membros de ordens economistas, mas são pessoas ligadas às instituições que formam economistas. No caso, por exemplo, dos médicos, não são médicos, mas podem ser pessoas que exercem atividade nos hospitais, na formação, etc. Há essa preocupação de ter pessoas ligadas às instituições. Em alguns casos é um bocado contraditório, não é? Porque há ordens em que é obrigatório ser membro e, portanto, pôr pessoas da profissão que não, ou melhor, pessoas que não são membros da ordem, corre o risco de ter pessoas estranhas à profissão. E isso é um risco. É evidentemente que é gente que não tem a sensibilidade, a prática, a experiência para poder decidir. Enfim, não sei exatamente em que é que isso vai resultar na prática, mas eu penso que, enfim, é algo que tem que ver depois na prática e são pessoas que podem não ser membros da ordem, mas podem vir a ser, etc. De qualquer forma tem que haver. Ou seja, nós não nos importamos nada de ter num órgão que seja consultivo ou que emita opiniões de uma pessoa que está ligada à atividade profissional. Aliás, há muitos casos enfim, de pessoas que têm doutoramento honoris causa em economia e não são economistas de formação, não é? Nós próprios, ainda recentemente, temos o título de membro honorário a pessoas que tiveram um papel de relevo na economia portuguesa, foram muito importantes para o desenvolvimento económico e não são economistas de formação, mas tiveram um papel de relevo e que são referências para os próprios economistas. São o que nós chamamos de case studies, etc. Em todas as profissões, seguramente, que é capaz de haver pessoas com estas características e que podem ser úteis precisamente para a discussão, porque a ordem qualquer ordem, quer estar relacionada com a sociedade e quer, no fundo, desempenhar o melhor possível o seu papel. Isso é importante. Agora, é evidente que há limites para tudo, não é? Enfim, eu não me atreveria a estar num conceito de supervisão ou de uma ordem dos médicos ou de outra coisa qualquer, não é? Embora se fosse, enfim, dirigente hospitalar, de economia da saúde, Mas etc. eventualmente numa ordem dos professores, se houver, mais tarde. As competências, que é na gestão ou na economia da saúde, etc., não no âmbito do exercício da medicina em concreto. Estão a ver? Digamos, há aqui uma série de nuances e de fronteiras para as quais eu penso que nós devemos estar abertos e, portanto, não ser completamente fechados. Agora, efetivamente, isso é algo que nós temos que gerir com cuidado para que não haja uma perda da eficácia do papel das ordens da sociedade. Fundamentalmente, como eu disse, é garantir a qualidade dos serviços que são prestados à sociedade, aos utilizadores finais. Muito obrigada. Foi mesmo muito importante o seu testemunho, as suas respostas. Sei que há tantas perguntas por responder e peço imensa desculpa a todos. Agradeço-lhe imenso a professor, doutor, economista e também aqui um pouco, quem sabe, possível membro de uma futura ordem dos professores, se existir. Vamos a ver o que é que o futuro nos dirá. Haverá aqui grandes desafios. Muito, muito obrigada uma vez mais. Obrigada também pelo debate curto, já sei, foi muito curto. Tenho a sensação que podíamos passar aqui uma boa tarde a falar sobre as ordens profissionais. Defeito da minha profissão, que não tem ordem, também é uma velha discussão, que não tem ordem, tem uma comissão da carteira. Fui tirando aqui umas notas, resumir só brevemente as principais ideias que me ficaram na memória. Logo no início, a presidente do INA, a Luísa Neto, dizia que o INA quer manter ativo um radar sobre todas as formas e modalidades da administração pública. Foram muitos os que se juntaram aqui. Ouvíamos o professor Dr. António Mendonça dizer que as ordens não são todas iguais, foi logo o ponto de partida. Não são todas iguais, são todas muito diferentes, que é importante garantir que o serviço prestado tem qualidade e que não são já de um caráter corporativo as ordens que existem em Portugal. Também nos disse que a legislação ficou coxa, que há uma tendência em muitas vezes não se definir ao detalhe, mas que as pessoas têm de ter uma formação adequada a cada uma das áreas e que ele acha que impedir a administração pública de alguém pertencer a uma ordem não será legal e por isso ficou essa posição também muito clara. Disse-nos também que é importante que as ordens não sejam financiadas pelo Estado, sejam financiadas pelos seus membros, porque é uma garantia de independência e de autonomia. Disse-nos também que não é uma ordem que dá competência, são as escolas de formação, as universidades. A ordem o que faz é um acompanhamento profissional
ao longo da vida. Obrigada também por este acompanhamento, por tudo aquilo que nos deu hoje. Obrigada a este convidado de luxo, um agradecimento especial ao intérprete de língua gestual, o Diogo Rodrigues, à equipa técnica do INA, à Vanina Marcelino, à Rita Rodrigues e à presidente do INA, Luísa Neto. Aprendi muito convosco. As ordens não significam necessariamente por alguém na ordem, mas as ordens podem ser importantes para algumas profissões. Obrigada, Rita. Obrigada a nós. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, foram mais de 800 em sala e no YouTube. Agradecemos também, claramente, aos nossos convidados, muito obrigada aos dois, e ao Diogo, obviamente. Vamos agora partilhar no ecrã o inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Será colocado aqui muito em breve, aqui... Muito bem. Permitam-me, continuo só a dizer mais umas breves palavras. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt ou preencha o formulário, que colocaremos muito em breve aqui no chat, para receberem mais informações sobre os cursos das suas áreas de interesse. Podem ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais: Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Uma ótima tarde. Muito obrigado pelo convite e as melhores felicidades. Muito obrigada a todos. E sobretudo pelo resumo final, que eu acho que foi brilhante. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigada a todos. Obrigada.